Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Oh, a ironia disso aí. Eles rejeitaram o Deus Criador, Senhor dos céus e da terra, mas não conseguem ficar sem deuses. Não conseguem. O homem é religioso por definição, porque ele foi feito à imagem de Deus. A natureza dele clama para se prostrar diante de algum poder superior. Ele não tem como fugir disso. O homem é religioso por definição. Se ele não vai adorar o verdadeiro Deus, ele vai criar algum Deus para adorar. O homem sempre será encontrado diante do altar de algum Deus, se não for do Deus verdadeiro, diante de um Deus que ele inventou. Mas todo homem é religioso. Todo homem tem uma religião. Ateísmo é uma religião. Agnosticismo é uma religião. Todo homem tem uma religião. Não tem como escapar. No caso aqui, essa religiosidade leva o homem, no caso de Paulo, pensando no paganismo, leva o homem à idolatria. Ele diz no verso 23 que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ao que Paulo está se referindo? Ao fato de que o mundo pagão era um mundo idólatra. Esse mesmo mundo que se achava sábio, que começou a raciocinar, usar o intelecto para descobrir a verdade, era o mundo mais idólatra que havia naquela época. A ironia disso aí. Os gregos, berço da filosofia. Paulo esteve em Atenas, capital da Grécia, capital intelectual do mundo da época, conhecida pelas suas escolas de filosofia, pelas suas bibliotecas. Lá viveram os grandes filósofos, era lá que eles discursaram. Paulo chega em Atenas, o que é que ele vê em cada esquina? Um altar. Ele não podia dar 2 passos que não encontrasse um altar a algum Deus. Tinha até um altar ao Deus desconhecido. Tinha até um altar ao Deus desconhecido. A idolatria que caracteriza aquele mundo, Paulo diz que é o resultado dessa etapa. Você rejeita o verdadeiro Deus, você vai acabar debaixo de um falso Deus. Mas você não vai ficar sem Deus. Quer seja o verdadeiro, quer seja o falso. Porque você não pode escapar disso. É da natureza do homem feito à imagem e semelhança de Deus. E Paulo acrescenta aqui, o que ele diz aqui, mostra a bobagem, a troca que eles fizeram. Eles trocaram a glória de Deus para adorar a criação. O Deus glorioso foi trocado pela sua criação caída. Trocaram a glória do Deus incorruptível para adorar homens, animais, bestas, aves e répteis corruptíveis, quer dizer, mortais, que se corrompem, vão morrer e o corpo vai apodrecer. Trocaram a glória de Deus pela imagem de uma imagem de uma imagem. Pensaram nisso aqui? O homem é a imagem de Deus. Eles fizeram uma imagem do homem que é uma semelhança da imagem de Deus que está no homem. São 3 passos aqui, são 3 imagens. Quando você deixa a realidade, você acaba adorando uma imagem da imagem da imagem. Agora, eu creio que fica óbvio que a gente não pode olhar para essas religiões como sendo expressão inocente de pessoa sincera, que sente que tem um Deus, mas não conhece a verdade. Já ouvi muito isso, eu creio que muita gente também, é muito popular isso, né? De que as religiões, as outras religiões, elas são expressão da sinceridade do coração de pessoas que não conhecem a Deus e adoram o que eles acham que é Deus. Não é assim que Paulo vê. Paulo vê as religiões idolátricas ou politeístas como sendo expressão da rebelião do coração contra o conhecimento de Deus. A natureza e a consciência dizem que Deus não é a árvore, o sol, a lua, a estrela, o pau e a pedra ou qualquer outra criatura. Idolatria é rejeição do conhecimento de Deus. Não tem religião fruto da inocência. A parte do conhecimento verdadeiro de Deus, não há religião verdadeira, mas aquela criada pelo homem. Paulo está se referindo às religiões da sua época. Homem, quando ele diz que eles adoram o homem, a gente pensa na hora no César. César era adorado como Deus. Pensa logo no faraó, que era considerado filho dos deuses lá no Egito. Aves, logo me vem à cabeça o pássaro íbis, que era adorado no Egito. Quadrúpedes, o boi apis, adorado no Egito. Répteis, o crocodilo do Nilo, que era considerado como um deus. A relação é grande dos animais que eram adorados, cultuados até o dia de hoje. A vaca na Índia. Em tantos outros lugares você vai encontrar a adoração da criação. Quer saber uma versão mais científica disso? O movimento ecologicamente correto.
que olha para a terra como a mãe terra. A terra é vista como um organismo divino, e muitos fazem da defesa do meio ambiente e da ecologia uma verdadeira religião, a ponto de se jogar na frente das lanchas, dos baleeiros, em frente das usinas e fazer protestos e tudo mais. É uma religião, adorar a terra. Não estou dizendo que a gente não deve lutar pelo meio ambiente. O cristão, mais do que qualquer um, deveria lutar pelo meio ambiente, porque esse é o planetinho que Deus nos deu para viver. Mas as pessoas acham que a terra é divina, adoram a terra, são chamados de panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. E quando eles não estão diante dessa idolatria grossa aqui, né, rudimentar, eles estão adorando outra coisa, o dinheiro. O dinheiro é chamado na Bíblia de Mamon, é o nome de um Deus. O dinheiro é um Deus rival do Deus verdadeiro. Quem é que você serve? Para que você trabalha? O que é que lhe traz prazer? O que é que você almeja mais na sua vida? Invariavelmente o nome dinheiro acaba aparecendo nessas respostas. Se isso é verdade na sua vida, então saiba que você é um idólatra. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. A avareza, o apego ao dinheiro é idolatria. Então o homem moderno é avaro, ele vive para o dinheiro, ele quer enriquecer, ele vive para isso. Não é que nós não precisamos trabalhar, economizar e ajudar outras pessoas, mas é diferente de você amar o dinheiro e correr atrás do dinheiro como sendo o Deus da sua vida. Sexo, prazer, as pessoas fazem do prazer a razão da sua existência, e elas vão de uma forma de prazer para outra. O que querem é se sentir bem, satisfazer os desejos. O prazer se tornou o grande Deus, o grande ídolo da sociedade pós-moderna. E tantos outros poderiam ser colocados aqui. Nossos filhos podem virar nossos ídolos. O meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Quanta coisa que a gente pode colocar no lugar de Deus, mas a verdade é que sempre você vai ter alguém a quem você presta, a quem você entrega o seu coração. Sempre vai ter alguém a quem você rende a sua mente e a sua alma. E o apóstolo Paulo está dizendo que a humanidade fez isso, adorando a criação, adorando a criatura e rejeitando o verdadeiro conhecimento de Deus. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que você pedisse a Deus para que Ele abrisse, que Ele abra os seus olhos para que você veja o verdadeiro estado do seu coração. Isso aqui, embora Paulo tinha um mundo pagão em mente, é uma descrição do seu coração, é uma descrição do meu coração e do seu. Todos nós temos um ateu dentro de nós, todo crente tem um ateu dentro dele, alguém que quer rejeitar o conhecimento de Deus, que quer ser autônomo, que quer seguir a sua própria vida, que quer adorar quem ele deseja adorar, o Deus que ele inventar, que foge da submissão a Deus. Isso está no meu coração e no seu, e por isso nós não podemos nem por um momento baixar a guarda. Se você baixar a guarda, o ateu levanta. Você tem que fazer o que... Você tem que dizer assim, cala a boca, fica quieto aí. A gente passa boa parte do tempo cuidando das coisas legítimas da vida, mas a gente esquece da tendência do nosso coração, que é fugir de Deus e rejeitar a Deus e seguir os seus próprios caminhos. Essa é a razão pela qual muita gente que frequenta a igreja, ela não tem um comportamento de crente. Ela confessa a Deus com a boca, mas é um ateu na prática. Vive como se Deus não existisse. É o pior tipo de ateísmo. É professar a Deus, mas negar a Deus pelas suas obras. Paulo menciona isso na segunda carta a Timóteo. Aqueles que professam a Deus, mas negam a Deus pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua atitude. Então examine sua vida à luz disso. Essa palavra está sendo pregada e ensinada para que você examine o seu coração e a sua vida. Talvez seja preciso que você se quebrante diante de Deus, reconheça esse processo degenerativo no seu coração e na sua mente, identifique isso e diga: Deus, eu quero uma mudança de paradigma, de mentalidade, de cosmovisão. Eu quero uma mudança da maneira como eu enxergo o mundo. Salva-me de mim mesmo, porque se o Senhor me abandonar, eu estou perdido, estarei como esses idólatras aqui. Estarei como esses idólatras aqui. Espero também que essa palavra, ela nos ajude a deixar claro por que é que você precisa de Cristo, por que é que você precisa de perdão, por que é que você precisa do poder do Espírito Santo. Esse processo degenerativo, ele nos mutilou de tal maneira que o que nós precisamos não é de band-aid, nós precisamos, não é de uma cirurgia, emenda aqui, emenda ali, nós precisamos de ressurreição.
Precisamos de uma mudança que só Deus pode fazer, e Ele faz isso pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro poder que possa impedir esse processo de degeneração mental e espiritual em você, que não o poder de Deus mediante Jesus Cristo, para lhe dar uma mentalidade cristã, um olhar cristão para o mundo, e você entender o mundo a partir de Deus e da verdade dEle, e se submeter a Deus. Não há outra esperança, a não ser realmente no Evangelho, e que hoje seja a ocasião em que você se curve diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, e diga: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu preciso da Tua graça, da Tua luz. Estende a Tua mão e me tira dessa situação.